Oi gente, de volta, Sábado Fonseca por aqui, por aí estão todos bem, por aqui estamos todos ótimos. Vídeo aula de hoje é bem rapidinha, bem legal, vamos falar sobre vários assuntos que acontecem com os nossos pães aqui, tá bom? Antes de começar essa videoaula, eu vou pedir para você, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações no seu celular, e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar as minhas redes sociais, vou deixar um grupo também aqui do Facebook para você postar alguma receita nossa daqui, para você postar lá, ou então alguma receita sua que você acha legal para você ensinar a gente lá no grupo, tá bom? Você está super convidado para ir para lá. Outra coisa é que eu vou deixar também o link do Instagram, se você quiser me seguir. E outra coisa que eu sempre falo muito é que todas as nossas receitas aqui do canal está aqui nos comentários. Primeiro comentário é meu, em seguida eu fixo o comentário e deixo a receita. Para você, eu falo isso sempre para você não ficar procurando depois a receita, onde que está a receita escrita. Aí você pode copiar e imprimir, tá bom, gente? Hoje vamos falar de 6 assuntos básicos que deixam você sempre na mão e a gente não pode esquecer de falar desses assuntos. Açúcar, sal, gordura, leite, recheio e ovos. Esses são 6 assuntos que trazem maior dúvida aqui com vocês. Basicamente, aqui nessa videoaula eu vou falar sobre 2 pães. O pão rústico salgado, aquele que tem a casquinha em cima bem dura, a pestana, e o pão doce, que é bem macio e que é pão doce, que você sabe como que é um pão doce, bem, a casquinha bem fina, bem avermelhada, e esses 2 assuntos a gente vai discutir hoje. Bom, primeiramente você precisa saber que o açúcar ele vai nos 2 pães, tanto no salgado quanto no doce. Primeira coisa que você tem que saber sobre o açúcar, ele vai dar estrutura no seu pão, vai dar aquela cor mais avermelhada na casca do pão e vai deixar o seu pão bem estruturado. Primeira coisa, se você for fazer um pão rústico, aquele pão que tem a pestana, muita gente não sabe fazer a pestana. Como que é fazer uma pestana? Quando você amassa a massa do pão e você vai bolear, vai deixar ela ou redonda, ou comprida, ou pequenininho, estamos falando de pão rústico salgado, totalmente salgado. Para fazer a pestana precisa ser um pão rústico, não dá para ser um pão doce. Bom, então, para você fazer essa pestana, você precisa bolear o pão, modelar e deixar. Se você for fazer enrolado, você tem que enrolar esse pão no mínimo com 7 voltas. E essas voltas têm que ser bem apertadas, para quando você fazer o corte com a lâmina virgem, ele não vai entender nada e vai abrir. É aí que vai formar a pestana. Já que você for fazer um pão redondo, quando você for bolear e for modelar ele no redondo, essa casca de cima, essa parte de cima da massa, ela tem que ficar bem firme, bem elástica, como eu posso dizer, bem apertada, para que na hora que você for cortar, fazer aquele jogo da velha que a gente faz em cima, ele abre e não entende nada, fala, opa, cortou aqui em cima, eu vou abrir. A hora que você coloca no forno na temperatura máxima, ele abre todo e forma aquela casquinha bonita, gostosa, deliciosa, que a gente come com os olhos e depois a gente compra o pão. É exatamente assim para fazer a pestana. Bom, vamos começar então do açúcar. Açúcar e sal, esses 2 têm que andar juntos sempre. Quando eu faço uma massa salgada, eu preciso colocar o sal. Desculpa, vamos lá de novo. Quando eu faço uma massa salgada, eu preciso colocar um pouco de açúcar. Quando eu faço uma massa doce, eu preciso colocar um pouco de sal. Bom, não entendi nada? Muito bem, vamos começar então. Açúcar serve para estruturar a massa. Pão rústico com casquinha. Açúcar aí é só uma colher de sopa. Por que precisa do pão salgado, precisa do açúcar? Para ele formar aquela casquinha amarelada. Se você não colocar o açúcar, ele vai ficar com a casquinha branca e não vai ser uma coisa bem agradável. Vai ficar lindo, mas não vai ficar aquela casquinha do pão francês que é bem amarelinha em cima, bem avermelhada em cima. O que faz isso é o açúcar. Bom, posso colocar mais açúcar? Não! Pão rústico salgado é salgado. A gente coloca só esse pouquinho de açúcar para dar aquela cor avermelhada. Somente isso, ponto final. O sal. Agora vamos lá para pão doce. Quando eu falo açúcar,
Lá a gente pode usar muito açúcar. E vamos parar com esse negócio de falar 20%, 10% de açúcar. Para, gente, já chega. Aqui a gente está trabalhando com pessoas que nunca fez pão. Se eu começar a falar aqui em 2%, 20%, 10%, gente, para, já chega. Vamos aqui no pão doce, a gente precisa colocar açúcar, açúcar mesmo, de verdade. 1 kg de farinha de trigo a gente pode colocar 200 gramas, até 200 gramas de açúcar, combinado certinho. Bom, se é o pão doce, não precisa de sal. Não precisa do sal, sim. Por quê? Porque o sal vai ajudar a fermentação. Bom, como ajudar a fermentação? Deixa eu te explicar. O fermento e o sal, eles não se bicam muito. O fermento e o açúcar, eles são os grandes amigos. Por quê? O açúcar, em hipótese, em tese, vai alimentar o fermento e o fermento vai crescer. O sal, ele vai controlar essa fermentação. Ele vai falar assim, ó, você vai fermentar aqui, mas não é bagunçado não. Você vai fermentar do jeito que eu quero. Então o sal veio para controlar essa fermentação. Bom, ponto final. Vamos conversar então o assunto. Tenta comer uma colher de açúcar. Tentou? Bom, combinado. Agora tenta comer uma colher de sal. Não dá, gente. Então, a proporção de açúcar no pão doce tem que ser maior do que o sal, mas precisa colocar o sal. Açúcar e sal, lembre-se disso, entenda isso. Se você entender isso para mim, você já virou um padeiro, beleza. Açúcar e sal tem que ter o casamento perfeito. No pão salgado rústico, precisa de um pouquinho de açúcar. No pão doce, precisa um pouquinho de sal. Então vamos combinar assim. Quando eu for fazer um pão rústico salgado, se eu não quiser colocar açúcar, vamos colocar uma pitadinha de açúcar ali, só para dar aquela cor. Ponto final, papo encerrado. Aqui no pão doce, se eu não quiser colocar sal, vamos colocar só uma pitadinha de sal e papo encerrado. Precisa ter o casamento dos dois, porque você nunca vai conseguir fazer pão legal, pão ótimo, pão desfiando, pão do jeito que você quer, se não tiver o casamento dos dois. Bom, aqui encerramos o assunto do açúcar e sal. Casamento certo, não pode faltar nem açúcar nem sal. Combinado assim? Uma outra coisa que eu vou falar para vocês são os ovos. Quando sua avó te falou que os ovos iam deixar os seus pães duros, ressecados, ela não estava brincando, ela falou certo. Só que tem um problema. O que vai deixar os seus pães duros é a clara. Portanto, todos os pães que você já viram fazendo aqui no canal, alguns deles só vai gema. Porque a gema, além de dar estrutura no pão, vai deixar aquela maciez e vai deixar o seu pão bem macio por vários dias. Não é aquele pão que você faz no dia e depois no outro dia quando você vai ver já está duro, não. Então a gema, além de deixar a massa bem amarelada por dentro, ela vai deixar o seu pão macio e vai deixar o seu pão, vai controlar que não vai deixar muito duro o seu pão. Só que tem um problema, os ovos a gente só costuma usar no pão doce. Pão salgado e pão rústico, estamos falando dos dois aqui para você que chegou agora, tá bom, gente? Estamos falando do pão rústico, estamos falando do pão doce. Pão rústico, aquele que tem pestana, salgado, não, geralmente não vai ovo. Ponto final. Não coloca ovo no pão salgado. Ovo a gente só coloca no pão doce. Se quer colocar ovos no pão doce, 2 ovos é o máximo. Pode colocar o ovo inteiro com a gema e a clara? Pode, desde que você for comer tudo naquele dia. Quer fazer um pão bem macio, bem estruturado e bem legal mesmo, você só vai colocar as gemas, as 2 claras, você descarta, faz outra coisa e coloca as 2 gemas. Isso vai deixar a sua massa especial, tá bom? A terceira coisa que a gente vai falar vai ser da gordura. A gordura aqui é fundamental para você fazer um pão cuja elasticidade vai ser melhor para você trabalhar com a massa em elasticidade e em crescimento de volume. Quando eu coloco gordura na massa, o que eu estou dizendo para a massa? Olha, você pode crescer o tanto que você quiser, porque você está solta. Por que solta? A gordura, em contato ali com o glúten, ele vai soltar toda a massa. Então, quando o fermento vier, ele vai estar solto.
Se você não coloca gordura na massa, a massa fica pesada, grudada uma na outra, e quando ela vai crescer, ela é como se ela estivesse arrastando, não vai crescer muito. Então a gordura ela chega para agregar ali, depois que você faz a massa do pão, coloca a gordura, aí o que acontece? A massa fica solta e ela cresce em volume e em elasticidade. Tá bom, gente? Então isso é a gordura. Coloca gordura, então agora a gente vai falar do pão salgado. Pão salgado, coloca gordura? Sim, mas em pouca quantidade. Uma colher de sopa aí do pão de sal, do pão salgado que você vai fazer para 1 quilo de farinha de trigo, você pode colocar, beleza, que vai dar tudo certo. Agora, voltando aqui no pão doce, você pode colocar 100 gramas de... E quando eu falo em gordura, gente, eu falo manteiga, falo margarina, falo banha de porco, falo as margarinas hidrogenadas, isso são gorduras. Quanto mais pastosas elas forem, melhor. Porque tem gente que coloca óleo. Tá, pode colocar óleo? Pode, mas o óleo é muito líquido, é muita coisa. Então, se você tiver uma coisa pastosa, tipo margarina, manteiga em ponto de pomada, eu sempre falo em ponto de pomada, que ela é mais pastosa, a banha de porco, que é pastosa, a gordura de coco, já viu? Que é pastosa. Então, quanto mais pastosa aqui no pão doce, melhor o resultado do seu pão doce. Mais maciez, mais estrutura, você vai conseguir deixar ele mais macio por bastante tempo. Então é isso. Pão doce você pode colocar bastante gordura. Pão salgado a gente coloca em menos quantidade, tá bom? Outra coisa que me perguntaram, por que eu uso a manteiga sem sal e eu não posso colocar a manteiga com sal? Gente, eu vou voltar lá no sal de novo, igual eu te falei. Bom, se eu já coloquei sal na massa, por que eu preciso colocar a margarina ou a manteiga com sal? Não, vamos usar aqui sem sal porque eu preciso somente do que? Da gordura, é o assunto que a gente está falando aqui. Somente gordura, eu vou precisar somente da gordura da manteiga, porque o sal eu já coloquei, não vou precisar de colocar sal mais. Se eu colocar mais sal do que precisa na massa, aí vai ficar ruim a massa, não vai dar certo não. O sal vai controlar demais o fermento e o fermento não vai conseguir crescer. Outra coisa é colocar a manteiga ou a gordura na hora de fazer a massa. Fez a massa, colocou gordura? Beleza. Só que tem um outro problema quando você vai deixar a sua renda de véu, o véu de glúten mais forte, é quando você coloca, depois da massa pronta. Massa pronta. Já vou modelar, a massa está pronta, eu coloco ali 50 gramas de manteiga sem sal ou alguma coisa, alguma gordura sem sal ali em ponto de pomada, pastosa, e vou voltar a sovar a massa juntamente com a banha ou a gordura até a massa absorver totalmente essa gordura. Isso vai estruturar o seu glúten, vai deixar seu glúten mais forte e vai fazer aquele negócio que eu te falei, que é de crescer a massa solta. A massa vai crescer, mas vai crescer solta e uma coisa legal, vai crescer lisa, bem lisa, além de não grudar nas mãos e ficar um pão bem lisinho, a casquinha de cima. Você já fez um pão que você colocou no forno, ele começou a abrir em cima, descascar, ou então ficar com a casquinha dura, depois começa a abrir. Então, é isso que não vai acontecer. Essa banha, essa gordura que a gente coloca na massa pronta é justamente para isso, para fortalecer e para soltar a massa. Bom, já falamos de vários assuntos e agora eu vou falar para vocês do leite. O leite, eu volto no pão salgado e esquece o leite, tá bom, gente? A gente só vai colocar leite se for leite de vaca mesmo, normal, ou leite em pó no pão doce. Ele vai deixar o seu pão ultra macio. Se for leite morno ainda, entenda isso. Toda vez que você for fazer algum pão, coloque ou água morna ou leite morno. Se você colocar o líquido for morno, o seu pão vai ficar macio por dias. Então, o que acontece com leite é para deixar a sua massa mais nutritiva e para deixar a sua massa um pouco mais macia. Só que tem um problema, você não pode colocar o leite e deixar esse pão por 7, 8 dias. Não dá, então faz isso 2, 3 dias aí e já coloca o leite e pronto. Só que, voltando ao assunto, o leite a gente só coloca em pão doce, para ele ficar ultra macio, para ficar mais nutritivo e para ajudar esse pão a ficar bem liso e mais forte.
Outra coisa, se você consegue fazer os seus pães doces só com água, que seja água morna, ele vai ficar mais macio, mas use água somente quando a massa for um pouco mais salgada. Pão doce, mas um pouco mais salgado. Aqueles pães que eu já ensinei aqui no canal, que é uma massa neutra, puxada para o doce, mas para recheios salgados. Tipo massa de coxinha, massa essas massas que a gente faz pro bar e tal. Tipo essas massas, massa de pizza, que não é uma massa muito salgada, uma massa de bauru, uma massa que a gente faz para recheios salgados. Essa massa você pode usar água morna, que vai ficar uma massa macia e não vai ficar muito doce. É uma massa base neutra. Aqui no canal tem, depois se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui em cima, você dá uma olhada para saber qual que é essa massa que eu estou falando, tá bom? E a última coisa é o recheio. O recheio você só coloca na massa no último momento. Na hora que a massa estiver pronta, já está tudo pronto, aí quando você vai começar a modelar, aí você coloca o recheio dentro, faz o pão redondo ou faz o pão enrolado com as técnicas que eu já te ensinei aqui no canal. Se os recheios, eu não vou dizer recheio, mas se for alguma chia, gergelim, algumas castanha, algumas coisas picadas, se você for colocar no meio, aí você pode colocar no pão salgado aqui e no pão doce. Você pode colocar, desde que esteja, se for sementinhas, você coloca em que momento? Você faz a massa, faz aquele creminho que eu já te ensinei a fazer com a gema, com açúcar, com sal e com a banha e com a gordura. Naquele momento você coloca para ir já hidratando essas sementinhas para que na hora de você modelar o pão já está tudo ali dentro, não tem problema. Esse é o momento certo de colocar. Agora, se for recheios feitos, como recheio de frango, recheio de calabresa, recheio de queijo, coisas que você vai colocar no pão depois, isso tem que ser depois da massa pronta. Você vai enrola o recheio ali dentro, ou então se você vai fazer uma bola, você abre com as pontas dos dedos na mesa, coloca o recheio e faz a bola. O recheio tem que ser colocado sempre depois da massa pronta, tá bom, gente? Então, essa videoaula foi só para esclarecer alguns assuntos, só foi para esclarecer como que funciona qualquer um ingrediente aqui na massa, e para deixar você bem craque para você fazer os seus pães e para depois você colocar lá no nosso grupo como que ficou o seu resultado, tá bom? Bom, se você tem alguma dúvida, se você quer conversar alguma coisa comigo, quiser falar alguma coisa comigo, manda aqui na seção de comentários para mim qual é o assunto que eu vou ter o prazer de responder. Ainda hoje te respondo e a gente fala, a gente conversa sobre o assunto. Fez a fermentação natural, vem para cá que depois a gente conversa. E antes de você me perguntar por que eu estou com 2 vídeos na foto, do meu lado esquerdo, eu estou com fermento natural de uva e no meu lado direito eu estou com o fermento natural de abacaxi, que está crescendo muito. Eu só postei essa foto para deixar vocês instigados e para deixar vocês com vontade de fazer. Então, o lema de hoje é o seguinte: não desista nunca, porque esses fermentos que a gente faz, fermento natural, não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa e não é para todo mundo, é para quem tem paciência. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha ajudado todo mundo e qualquer dúvida, deixa aqui na seção de comentários para mim qualquer assunto que eu te responda ainda hoje, tá bom? Faço questão de responder um por um, porque aqui eu preciso deixar vocês craque, eu preciso deixar vocês bem legais em fazer essas massas, para depois a gente precisar ficar correndo atrás de ninguém, a gente não precisar ficar fazendo muita coisa por aí. E essa crise a gente manda para longe, que acreditar em crise não é pra gente, tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui. Beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.